Fala galerinha do Instagram, do Facebook, do YouTube. Sou o professor Leonardo Vasconcelos. No Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Ou nas outras redes é só procurar professor Leonardo Vasconcelos, vai acabar me encontrando. Vamos fazer hoje a correção ao vivo agora da prova para a Polícia Federal, prova de agente. Cuidado que as questões podem estar embaralhadas, então não pode estar na mesma ordem que a minha, tá? Então, quando você for olhar a sua prova aí, verifica se a questão que eu estou falando, o número está correto, batendo junto com a sua. Você vai precisar da sua prova na mão para poder ver isso. Então, vamos lá para a questão e vamos botar a resposta, todas elas. Professor, mas está entrando tarde demais, porque é 11h52 da noite. Foi agora que eu terminei de corrigir todas as questões e disponibilizando para vocês ao vivo essa correção. Primeira questão do bloco 2, ela diz o seguinte: Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada a uma rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sites da intranet, da empresa e também sítios da internet pública. Após a navegação de vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou um dos sítios acessados como um sucesso por meio do protocolo HTTP, tinha o endereço 172.21.1. Tendo como referência a situação hipotética, julgue os itens a seguir. Então vamos lá, agora várias perguntas, certo e errado, e vamos ver se você acertou ou errou. Lembrando que pode estar fora da ordem, tá? Por meio do serviço de proxy para a rede local, Marta poderá acessar a partir da sua estação de trabalho tanto os sítios da intranet quanto os sítios da internet pública. Questão 61, então ele está falando lá sobre proxy. Está correta essa resposta, porque o proxy ele controla o acesso da rede interna, o pessoal que está interno, a acessar sites externos. Então, da intranet acessar sites da internet. Primeira questão 61 está correto. Pessoal que entrou aí, pode ser que as perguntas e as afirmações estejam fora de ordem, tá? Se é um profissional utilizado na estação de trabalho da Marta, inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e firewall pessoal, entre outros. Então, se a gente for falar do Windows 10, se ele está falando do Windows 10 lá no início da questão, e nessa questão a gente falar que o Windows 10 foi atualizado, então está corretíssimo falar essa resposta da questão do item 62, tá? O item 62 está correto se a gente estiver falando do Windows 10 atualizado, tá? As primeiras versões ele vinha separado, mas logo na primeira atualização já resolveu esse problema. Então, 63, vamos para a questão 63. iOS é um serviço que permite a consulta direta dos endereços IPv4 dos sites visitados por Marta a partir da URL contida no site do navegador. Então, falando sobre isso, está falso. O iOS não é isso, não é um serviço que permite a consulta direta dos endereços IPv4. Seria pelo próprio histórico da internet, a gente poderia verificar quais são os sites que foram acessados, tá? Então, o iOS não é isso, não é um serviço desse tipo, tá errado. Pessoal que está entrando agora, cuidado que sua prova pode estar diferente dessa prova aqui, as ordens das questões, tá? Próxima questão, questão de número 64. A despeito das configurações dos ativos de segurança, corporativos e serviços de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando conexão da área de trabalho remota a partir de outra estação conectada ao seu computador. Quando a gente fala isso, está correto, tá? A conexão de área de trabalho remota permite conectar outro computador que pode estar na intranet ou na internet, totalmente correta a afirmação. E do primeiro bloquinho ainda, o endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é o endereço IPv4 de um servidor web na internet pública. Então, eu discordo dessa afirmação, essa afirmação está incorreta, está falsa. Porque esse endereço de 172.16 até 172.36 são endereços reservados para intranet. Então tá errado falar que é de um servidor web, internet pública, tá? Então o primeiro bloco tá aí, a correção. Vamos para o segundo bloco, as próximas questões, que fala sobre
proteção e segurança em noções de vírus, worms e praga. A primeira pergunta, a primeira afirmação, ele fala: a infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer por meio de execução de arquivo infectado obtidos de anexos de mensagem eletrônica, de mídias removíveis das páginas web comprometidas, de redes sociais ou diretamente de outro equipamento. Não tem nada o que se negar, está tudo correto, perfeita a afirmativa 66. Afirmativa 67. Na autenticação em 2 fatores, necessariamente o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui, por exemplo, um token gerado por gerador de senha. E o segundo, alguma informação biométrica, como por exemplo, impressão digital ou geometria de face reconhecida. Então essa questão 67 está falsa, está incorreta. Autenticação, quando a gente fala autenticação em 2 fatores, na verdade são em 2 momentos. Uma pode ser realmente pelo token, gerador de senha, ou por sua própria senha. O outro pode ser pelo reconhecimento facial, pode ser pelo reconhecimento geométrico, como ele está falando, mas não é necessariamente o primeiro e o segundo. Pode estar invertido, pode estar em qualquer ordem. Então, está errada essa questão 67. Questão 68. A superexposição dos dados pessoais na rede facilita o furto da identidade ou a criação de identidade falsa, como dados das vítimas, identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas e disseminação de código malicioso e envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Essa está corretíssimo, tá? Ele pode pegar os dados que você fornece para criar contas fakes e poder fazer compras ou furto da sua identidade. Acontece muito com pessoas famosas isso, então tá correto a 68. Pessoal que chegou aí, lembrando que as questões podem estar fora de ordem, então cuidado quando você estiver vendo, eu estou falando número, mas pode estar fora da ordem na sua prova. Questão número 69. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio de exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo é a recuperação de dados sequestrados criptografados. É a utilização de técnica de quebra por força bruta da criptografia aplicada. Está errada essa afirmação. Imagine você tentar digitar senha por senha, uma por uma, até descobrir a senha que ele utilizou para criptografar. Não vai descobrir nunca essa senha. Então está incorreta essa afirmação de número 69. Vamos subir aqui agora para o cantinho e vamos para a questão de número 70, o próximo bloco, onde ele começa falando sobre: os gestores de determinado órgão público decidiram adotar computação em nuvem como solução para algumas dificuldades de gerenciamento de recursos de tecnologia da informação. Assim, para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e segurança com os métodos e técnicas de contratação. Então vamos ver as afirmações, verificar cada uma se está correto ou incorreto. Se para enviar e receber e-mails sem precisar gerenciar os recursos adicionais voltados ao software de e-mail e sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de e-mail estiver sendo executado, os gestores optaram por serviços de e-mail em nuvem baseado em webmail. Até aí está tudo correto. Eles deverão contratar para esse serviço um modelo de computação nas nuvens do tipo plataforma com o serviço. Está errado, é uma infraestrutura com serviço. Seria um IaaS, não um PaaS. Está errado essa questão número 70. Questão de número 71. Para armazenamento de dados do trabalho dos colaboradores desse órgão público, inclui-se documentos, imagens e planilhas, e para o uso de recursos de redes compartilhadas como impressora e computadores, seria adequado contratar modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura como serviço IaaS. Já está errado pelo seguinte: recursos compartilhados como impressoras e redes é na rede local, não preciso contratar nada para isso, tá? Basta eu compartilhar na minha própria rede local. Tá errado a questão 70 e... Desculpa. A 71 tá incorreto mesmo, é isso mesmo.
Tá incorreto, tá falso. Questão de número 72. Um estudo técnico de viabilidade de um projeto de hosting em computação em nuvens em reais é indicado para aplicação legadas do órgão que tenha sido originalmente desenvolvida para mainframes. Essa questão número 72 está correto. Tá? Quando a gente fala do IaaS, uma infraestrutura com serviço, a gente está falando de colocar servidores em redes. E sim, tirar do mainframes, o antigo mainframe, botar nos atuais data center, que são servidores em nuvem. Tá? Mainframes eram os computadores de grande porte dentro da sua empresa. Vamos lá para a questão 73. Acerca da teoria geral do sistema, julgue os itens subsequentes. Essa teoria contribui para a unidade de ciência ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas. A CESP copiou e colou essa frase lá do Wikipedia. Se você olhar também no meu material de aula online, está escrita essa mesma frase. Então está corretíssimo. Apesar de discordar que não é verticalmente, é horizontalmente, mas está corretíssima essa questão de 73. Você que assistiu a aula comigo no presencial, no online, aí tá, a resposta da prova estava nos nossos slides, hein? Não só essa, diversas delas estavam no nosso slide. Vamos para o próximo bloco. Você que está me acompanhando aí, cuidado que o número das questões não está batendo. Prova para prova, as questões estão fora de ordem. Então, vamos para o próximo bloco. A respeito da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, julgue os itens a seguir. Questão número 74. Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização do áudio e vídeo. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardware. Mas para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados, na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos em um formato container. Tá correto. Quando a gente fala de MP3, é um formato container que encapsula todo o áudio, vídeo, se tiver também metadados que ele está dizendo, por exemplo, texto. Poderia ter o texto escrito em cima do vídeo. Então está correta a afirmação 74. Desculpa, 74, isso mesmo. Na ferramenta de busca, o indexador é um programa que navega automaticamente pela internet, localizando e varrendo os documentos em busca de palavras-chave para compor a base de dados de pesquisa. É assim que o Google faz, o Yahoo faz. Eles deixam um indexador rodando em vários sites, navegando automaticamente e procurando as palavras-chave, os tais dos keywords, para criar uma árvore e melhor localizar sites. Então, questão 75 está correto. Próxima questão. Nas aplicações de transferência de arquivo por fluxo contínuo, os dados são transferidos em uma série de blocos precedidos por um cabeçalho especial de controle. Está errado. Quando a gente fala nas aplicações de transferência de arquivo por fluxo contínuo, os dados são transferidos em uma série de blocos precedidos por um cabeçalho especial de controle. O que está errado nessa aí? Quando a gente fala de aplicação de transferência de arquivos pelo fluxo contínuo, por exemplo, um torrent da vida, os dados são transferidos não em blocos, são pacotes. Esses pacotes não estão em série, eles podem ir por vários caminhos da internet. Está errado, tá? Os pacotes vai ser dividido em vários pacotes, e esses pacotes podem ir por vários caminhos da internet. Pessoal que está me assistindo aí, espero que vocês estejam se dando bem na prova. Então vamos para o próximo bloco agora, falando sobre Microsoft Office e BR Office. E logo de cara, essa questão 77 cabe recurso. Você que fez a prova, acertou, errou quando saiu o gabarito oficial, essa 77 cabe recurso. Por quê? Eles extrapolaram o edital. Como assim? Extrapolaram o edital. Eles cobraram mais do que estava.
Pô, Cláudia, acho que é Cláudia seu nome. Não, esse não é prova para perito. Essa prova que eu consegui é a prova de agente, tá? Se eu estou querendo a prova de perito para poder corrigir, eu já consegui essa de agente, já consegui outra. Então, se você tiver de perito aí, depois me manda por e-mail, preparatórioinformática@gmail.com. Então manda lá para o preparatórioinformática@gmail.com que eu vou faço a correção online também, talvez não hoje, mas amanhã. Essa questão 77 extrapolou porque ele não pediu no edital o Visio, nem menos pediu o Draw. O Visio é um programa da Microsoft que trabalha com imagens, podendo fazer organogramas, fluxogramas, e o Draw com imagens vetoriais, tá? Então tá errada essa questão em termos de ter cobrado Visio, que não está lá quando fala de BR Office, Microsoft Office, ele só fala de editor de textos, planilhas eletrônicas e apresentações de slide. Não tem problema de estar arriscada não, pode me mandar arriscada também, que eu faço a correção ao vivo pra gente e mando pra você depois. Ou pelo menos eu comento, boto o gabarito e te mando por e-mail. Pode me mandar assim a prova de perito que eu faço a correção. Então, questão de número 77. Vou ler ela para vocês, porque tem que dar uma resposta na hora da prova. Considerando que um designer que habitualmente utiliza o software Microsoft Visio da Microsoft Office necessite realizar um trabalho de editoração de gráficos vetoriais e a diagramação de um computador na qual esteja instalada a plataforma BR Office. Nessa situação, para essa tarefa, seria adequada a utilização de software Draw da plataforma BR Office, levando-se em conta a semelhança das funcionalidades dos dois softwares. Ela estaria totalmente correta, essa afirmação está correta, mas lembrando, cabe recurso pedindo anulação por extrapolar edital, essa questão 77. Você que está chegando agora, cuidado que as questões podem estar fora de ordem dentro da sua pasta. Já vi mais de uma prova, tá? Questão de número 78. Na versão 2013 do PowerPoint da Microsoft Office profissional, é possível abrir arquivos no formato ODP do Impress do BR Office. Contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos PPT-X originais do PowerPoint como arquivos do ODP. Está incorreto, está falsa essa afirmação, tá? O Microsoft Office, desde a versão 2013, ele pode exportar para PDF, ele pode salvar como PDF, assim como ele também pode salvar como ODP. A extensão é possível sim, tá? Você que está me acompanhando aí, vou continuar aqui a correção, passando já para a próxima página da nossa prova e vamos lá ao vivo para vocês. Julgue os próximos itens a respeito da teoria da informação e do sistema da informação. Então, vamos lá, espera um pouquinho aqui para a gente poder virar a página com meus comentários. No desenvolvimento de um sistema da informação, a fase de levantamento de requisito consiste em compreender o problema, dando aos desenvolvedores e usuário a mesma visão do que deve ser construído para resolvê-la. E a fase de projeto consiste na realização da descrição computacional, incluindo a arquitetura de sistema, a linguagem de programação utilizada e o gerenciador de banco de dados SGBD utilizado. Ela está totalmente correta, essa questão 79, tá? Tá correto. Vamos lá para a questão 80. O conceito de conhecimento é mais complexo do que informação. O conceito de conhecimento é mais complexo do que informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as. É isso mesmo, lembra dentro da sala de aula eu falava para vocês, o dado é algo que não foi classificado, não foi organizado, é um fato somente. Informação é quando eu organizo, quando eu classifico, quando eu boto uma ordem neles. O conhecimento é quando eu faço análise dessa informação, é algo a mais, é mais complexo, depende da pessoa. Então está correta essa questão número 80. Pessoal que assistiu minha aula, tá fácil essa prova, hein? Então vamos lá para
Próxima questão, e logo de cara, uma questão que ele sempre costuma colocar quando se fala de banco de dados, é uma entidade de relacionamento, um modelo de entidade. Está aí um modelo onde eu tenho um produto, dentro da entidade produto, onde nessa entidade a gente tem os atributos código, distribuição e preço, e tem uma relação com a entidade tipo de produto, onde tem seus atributos código e descrição, tá? Então, beleza, vamos responder essa questão aí. Considere o modelo de entidade de relacionamento, precedente, julgue os itens relativos a banco de dados. Primeira situação hipotética. Situação hipotética, ao analisar o modelo de entidade de relacionamento, em questão, Paulo verificou que há duas chaves idênticas com o mesmo nome, código em tipo de produto e em produto. Paulo sabe que o conceito de chaves é básico para estabelecer relação entre linhas de tabelas de um banco de dados relacional e que a chave primária deve ser única. Até aí tudo bem, afirmou, está corretíssimo. Agora a assertiva, onde a gente tem que avaliar. Nessa situação, Paulo deve invalidar o modelo entidade de relacionamento. Já está errado. Por que ele vai invalidar? Está certinho, está feito direitinho. Pois ele está semanticamente errado, já que não pode haver chaves primárias com nomes iguais. Nada impede que as chaves primárias tenham os mesmos nomes, mesmo entidades diferentes, não tem problemas. Não posso ter atributos iguais no mesma entidade. De entidade diferente, nada me impede. Não é usual, não é comum. A gente costuma botar nomes completamente distintos, até para facilitar a compreensão e saber de qual entidade significa. Mas não está errado. Questão 81, então, é errado, é falso. Está incorreto, tá? Questão 82. Conforme o modelo de entidade de lançamento, em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente um produto. Olha, o tipo é de 1 para N produtos. Então, cada tipo pode estar para vários produtos. Então, está errada essa questão também, 82. Tá? É de 1 para muitos. Considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que, na aplicação das regras para a transformação do modelo entidade e relacionamento em um modelo relacional, é necessário realizar a fusão das tabelas referentes a entidades envolvidas no relacionamento. Está errado também, não tem nada que fundir. A gente, quando está fazendo a modelagem, transformando ela em modelo relacional, a gente vai deixar separado mesmo. Cada entidade é a sua entidade, é uma tabela diferente. Então, fechamos mais um bloco. Vamos para o próximo bloco. Pedir o meu e-mail aí de novo, preparatorioinformática@gmail.com. Manda para lá que eu vou, assim que possível, responder. Tá, Cláudia? Então, próximo bloco. Julgue os itens que se seguem relativos às noções de mineração de dados, Big Data e aprendizado de máquina. Pô, eu bati isso aqui na aula ao vivo aí do curso Degrau Cultural e todas elas foram respondidas nessa aula. Vamos lá, questão 84. Big Data se refere a uma nova geração de tecnologia e arquitetura projetada para processar volumes muito grandes e com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise. Completamente correta essa afirmação, não tem nada o que negar. Vamos para a próxima, essas aí facinhas, 3. Pode-se definir mineração de dados como processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis. Completamente correta também a afirmação. E a próxima, situação hipotética. Na ação de obtenção de informação por meio de aprendizado de máquina, verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classes. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram baseados em algoritmos de aprendizado supervisionado. Assertiva, nessa situação, a ação realizada está relacionada ao processo de classificação. Está correto. Classificou, colocou dentro de classes, botou etiquetinha,
bonitão, encontrou os dados. Quem foi comigo lá nas aulas ao vivo, na presencial, se deu bem, falando nessas 3 questões de Big Data, aprendizado de máquina e mineração de dados. Próxima questão, próximo item, acerca dos redes de comunicações, julgue os itens a seguir. Esse bloco com 2 questõezinhas, você que entrou agora, pode ser que as questões estejam fora de ordem, então verifica se o número está batendo no seu caderno de resposta. A conexão de sistemas com TVs, laptops e telefones celulares à internet é também entre si para ser realizada com o uso de comutadores, switches de pacote, os quais têm a função de encaminhar a um de seus enlaces de saída, o pacote está chegando a um dos enlaces de entrada. Está corretíssima essa afirmação. Quando a gente fala de switch, ele é um comutador. Eu sempre uso essa palavra. Ainda dou exemplo do telefone, que é comutação. Tá? Comutação é recebe de um e fecha um canal lógico, enviando para um, de um para um. Então está corretíssima a questão seguinte. Vamos lá para a questão 88, item 88. Situação hipotética. Múltiplos hospedeiros devem ser conectados a LAN sem fio, a rede por satélite e a rede de fibra ótica HFC. Para isso, deve-se escolher entre os 2 tipos de canais distintos, em função da característica de camada de enlace, difusão ou ponto a ponto. Assertiva dessa situação deve fazer a conexão do hospedeiro por meio de difusão, broadcast, perfeito. Quando a gente está conectando mais de um hospedeiro, mais de uma máquina, mais de um host, a gente vai usar o broadcast, tá? Porque uma máquina vai enviar para todos, ainda mais quando a gente fala sem fio, que eu preciso ter lá a transmissão de dados. Imagine o satélite mandar só para uma máquina, inviável, não existe isso não. Broadcast é para todo mundo. Próximo bloco de questões, vamos lá, estamos chegando já ao fim. Próximo bloco, julgue os itens subsequentes relativos à rede de computadores. No cursinho que eu dei aí aula sábado, Bioforense, o pessoal do Bioforense, no sábado fiz revisão, véspera de prova, e falamos sobre isso, tá? DNS é um protocolo de camada de aplicação que usa o UDP como UDP a apresentação entre entidades remetentes e destinatário de camada de transporte antes do envio a um segmento. Está errado, DNS não é uma camada de aplicação nada. Servidor de nome de domínio, DNS, ele não usa o UDP, e sim o IP, TCP IP. Para transporte, o TCP, e o IP é o nome da máquina. Lembrando que o UDP é aquele transporte que não tem controle, e o DNS ele liga o nome de um site a uma máquina, a um IP. Então ele utiliza o TCP/IP. Tá errada essa questão 89 aí. Vamos continuar a questão 90. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência. LAN, MAN e WAN. Não vou nem comentar nada, tudo perfeito, corretíssimo. Quem assistiu revisão também viu isso aí, com certeza. Sempre falo, LAN, MAN, WAN, estava lá no edital, claro, não precisava nem estudar muito. Vamos lá para a questão 91. Protocolo de camada de transporte é implementado no sistema final e fornece comunicação lógica entre processos de aplicação que rodam em hospedeiros diferentes. Está errada. Uma camada de transporte é implementado no sistema original e final, nos dois. Tá? E fornece comunicação lógica. Quem fornece a comunicação lógica é o IP, o endereço lógico. As aplicações não vão utilizar o TCP, que vai utilizar o protocolo de camada de transporte é o TCP ou o UDP. Tá? Vamos embora. Questão 91, então estava falsa. 92. Os modelos de arquitetura OSI/ISO e TCP/IP possuem respectivamente 7 e 4 camadas. Perfeito até aí. Na camada de rede, o modelo OSI/ISO é compatível com a comunicação. Na camada de rede, o modelo OSI/ISO é compatível com a comunicação sem conexão e com comunicação orientada a conexões. Perfeito até aí. O UDP e o TCP. Isso na camada de rede.
Tá errado. Minto, falei errado, tá errado. Isso não é na camada de rede. Na camada de rede a gente tem o IP. Na camada de rede da modelo OSI a gente tem o IP. Tá? Na camada de transporte a gente tem o TCP e o UDP. Tá errada essa questão 92. Tá errado. Não é na camada de rede. É na camada transporte que eu tenho o TCP e o UDP. TCP com controle e UDP sem controle. Tá? Então vamos lá para a última programação. O pessoal achou que ia cair um bicho de 7 cabeças e realmente veio um bicho para quem nunca tinha visto. Tá? Primeiro, julgue os próximos itens relativos a noções de programação. Ele coloca uma sintaxe aí, o X recebendo um vetor 3, 5 e 7, o Y recebendo um vetor C do tipo 1, 9 e 11 e está imprimindo X mais Y. Quando você imprime X mais Y, ele vai imprimir o vetor inteiro. Ele vai imprimir a soma, ó, 4,14,18. Ele não vai imprimir 36. É 4, 14, 18. Então errou, a questão está errada essa daí. Próxima questão, considere o programa a seguir escrito em R, X recebendo verdadeiro, Y recebendo falso e print XY junto, está errado. Eu não posso imprimir, eu tenho que botar uma vírgula para separar essas variáveis. Está errado. Está errado. Não é falso, tá? Vamos para a próxima questão. Considerando o programa a seguir na linguagem Python. Se 5 maior que 2. 2 pontos, não tem aspas. Está errada essa questão. Vai dar erro na linguagem, não é com aspas, é com 2 pontos. E a mesma coisa vai acontecer na 96, não é aspas, é 2 pontos. E aí, pessoal, acabo de corrigir o bloco 2 inteiro, espero que vocês tenham gostado da correção. Eu vou estar disponibilizando essa prova lá no meu site, tá? Para quem não conhece meu site, bit.ly/informática concurso. E vou estar também disponibilizando o meu gabarito lá para vocês poderem acompanhar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa correção ao vivo. Deixa um joinha, ok? Vou estar deixando ela no YouTube para quem perdeu, vai lá, perdeu qualquer parte, vai lá no YouTube depois. O professor Leonardo Vasconcelos vai encontrar. Valeu, Gabi, por ter esperado até essa hora para correção, confiar no nosso trabalho. Espero que tenha chegado seu pontuação aí máxima. Espero que vocês que estudaram comigo tenham gabaritado tudo. E vamos lá nos encontrar pessoalmente depois para marcar uma aprovação de vocês lá no teste físico, lá mais para frente na próxima etapa do concurso. Um abraço, fique com Deus. Lembrando, no Instagram é professor.leonardo.vasconcelos. Me encontra também no Facebook ou no YouTube, professor Leonardo Vasconcelos. Até lá, Cláudia. Eu vou pegar tua prova e vou corrigir. Um abração também.